Boa tarde a todos e a todas. É um prazer contar com vocês aqui no evento da Inova Gestão, que está retomando hoje as suas atividades. Eu acredito que vai ser proveitoso para todos, né? Nós temos algumas palestras bastante inovadoras, né? Tecnologias disruptivas, abordagens disruptivas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, como eu curti a elaboração desse evento, principalmente porque nós precisamos ser corajosos para enfrentar novas tecnologias, novas práticas, e a Inova Gestão é uma empresa de consultoria interessada em apoiar os seus parceiros, seus clientes, na busca pelas melhores práticas, pelas melhores tecnologias. Esse evento ele é um pouquinho do que a empresa vai fazer, faz. Muitos dos palestrantes são consultores associados da empresa e que vão ter a oportunidade de apresentar para vocês os seus estudos, as suas áreas de especializações, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Nós teremos agora o primeiro painel, Tecnologias aplicadas à gestão de dados, documentos e informação. Nós vamos ouvir Gustavo Sanches, meu parceiro de longas datas em avaliação do SEI em relação ao Morec-Jus, na construção do Morec-Jus, mas o currículo dele não é só porque é meu amigo, não. O Gustavo é diretor de parcerias da Gold Ledger, uma startup especializada em blockchain. Ele possui graduação em Direito e em Análise de Sistemas, especialização em redes de computador, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Foi diretor de tecnologia e operações da Dataprev, foi chefe de departamento de TI da ANAC por muitos anos, ocupou cargos executivos de secretário e coordenador de TI no TST, STF, CNJ, Infância JSTF, TRF1. Bom, então, depois do Gustavo, nós ouviremos o Márcio Amaral, que também é meu parceiro de longa data, e o Márcio, ele é bacharel em Sistema de Informação, com especialização em Tecnologias Disruptivas, profissional com sólida experiência na área de Tecnologia da Informação, programador, arquiteto de software, especializado em repositórios. O Márcio já atua comigo desde a outra versão da Inova Gestão. Nós, por exemplo, fizemos repositório no STM, TSE e vários outros. E, além disso, o Márcio é um excelente professor, já ensinamos várias equipes de tecnologia sobre o uso desses aplicativos de software livre. E também tenho, depois do Márcio, o Paulo Pinto, meu amigo também de muito tempo, não vamos contar para ninguém há quantos anos, Paulo. O Paulo é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Federal Fluminense, com graduação em Física, Informática e Administração pela URGS, pesquisador da URGS, consultor na área de TIC e de governo do ITS Rio, projeto CNJ, servidor aposentado do TRF da 4ª Região, onde já foi secretário de TI, também foi secretário de TI do CNJ, do STF, e exerceu diversos cargos executivos, inclusive no Ministério do Planejamento e no CERP Porto Alegre. O Gustavo vai falar de tecnologia blockchain, garantia de autenticidade, autenticação e proveniência, uma tecnologia disruptiva que pode reverter a questão da relevância, de muita relevância para os arquivos, porque uma questão muito importante para os arquivos é a questão da autenticidade e da proveniência, e o blockchain pode contribuir nessa área. O blockchain é o futuro, porque nós vemos aí o TCU e o BNDES criando uma rede, a RNP, o IBIPT e outros criando outra rede, o Banco do Brasil lançando o Drexel. Ou nós incorporamos a tecnologia no nosso fazer, ou nós vamos ficar preocupados quando tornarmos fora da rotina da produção e gestão dos documentos. Bom, então vou passar a palavra para o Gustavo. Gustavo, por favor, comece a sua apresentação.
Neide, muito obrigado pelas suas palavras, sua gentileza, como sempre. É uma parceira de longa data. Você se esqueceu da tabela única de fases, de classes, o, todas as outras implementações do Conselho de Justiça Federal que nós trabalhamos juntos aí. Você teve um Verdade. papel fundamental para a justiça, né? Combate à lavagem de dinheiro, ENCLA, né? E uma série de outros artefatos. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vejo pessoas conhecidas aqui. Um abraço a todos, para não citar a todos, porque pode ser que eu esqueça algum e aí vai ficar feio, mas bom estar aqui com vocês. O meu objetivo, conforme combinado com a Neide, é tentar fazer só uma passagem sobre a tecnologia e o uso dela, não entrar a fundo em detalhes técnicos, até para não atrapalhar, né? Mas uma descrição um pouco mais simplista do que é blockchain, né? É isso, que ele é um protocolo da. Deixa eu só diminuir aqui, ó, para poder. É o protocolo da confiança, tá? Ele faz isso de forma distribuindo os registros. Essa distribuição é feita após um consenso dos nós da rede, de forma transparente, de forma matemática, possível de ser fraudada, gerando uma cadeia contínua de blocos e de informações, onde esses blocos de informações, após registradas na rede, em pós interligados, eles se tornam uma cadeia imutável. O que quer dizer? É um banco de dados que não permite alteração, é um banco de dados que não permite exclusão. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre alguns outros detalhes. Então, é uma mudança radical do que como a gente está acostumado a armazenar dados em banco de dados. Ele é complexo, eu posso entrar em detalhes depois para falar. Esse é o destaque que eu queria dar para vocês, assim, uma forma de armazenamento de dados, e é difícil compreender isso, quando a gente apresenta, às vezes, para a pessoa da área de infraestrutura, quando a gente fala que o dado é imutável, não pode ser alterado, excluído, o primeiro choque é esse, mas o fato é que a tecnologia, ela é feita de uma forma que o dado, ele não pode ser alterado, não pode ser reescrito, né? E essa tecnologia não é nova, pessoal, ela tá vindo como algo realmente disruptivo, mas assim como o IA já existe há muitos anos, ela vem amadurecendo, mas é uma tecnologia que foi criada em 2008 ainda, ela foi muito em decorrência da sua qualidade e das suas características, ela foi implementada, né, no mundo de criptomoedas, então é natural que todo mundo, quando fala em blockchain, imagine que blockchain é criptomoeda. Na verdade, não existe criptomoeda sem a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que garante dados, como eu volto a falar para vocês, imutáveis, transações, imaginem transações, transações sendo feitas mundialmente, 24 horas por 7, enquanto 12 horas aqui, 24 horas no Japão, e você tem que ter garantia de quem? Não existe de quem. A própria rede se garante por meio de consenso de que aquelas informações são válidas e são imutáveis, né? Mas o fato é que blockchain não é só cripto, ele é a base de cripto, né? Mas hoje, qualquer tipo de informação que você queira botar em trilha de registros imutáveis, que você queira fazer integração entre entes distintos, ora, se a gente consegue transacionar muito dinheiro entre Rússia, China, Brasil, Estados Unidos, Israel, usando redes blockchain, por que não entre empresas no mesmo país? Porque não entidades entre países, é algo extremamente mais simples, né? E, ultimamente, virou né, um grande boom é a questão da tokenização dos ativos digitais. Vou explicar um pouco mais para frente, é algo que a tecnologia veio para ficar e ela está sendo criada, né? A gente acabou de falar aí sobre o Drex, é uma forma de tokenização dos ativos digitais, está sendo implementado pelo Banco Central, tem projetos piloto. Só para vocês terem uma ideia do que é, onde o blockchain tem sido utilizado, tirando criptomoeda, a expectativa é que 2 trilhões de dólares sejam transacionados em blockchain no mundo hoje, tirando criptomoeda. Daí vocês veem a potencialidade do uso dessa tecnologia. Eu, como estou na área e estou atuando muito com blockchain, a gente acaba falando com muitas empresas, mas na Europa, por exemplo, não se fala em certificação, nenhum tipo de certificação que envolva terceiros, sobretudo outros países, que não se fale em uso de blockchain para a garantia das evidências, a garantia das diligências, a garantia das informações de que elas resguardem aquela certificação, né? É,
blockchain hoje, o foco de uso blockchain não é mais criptomoeda, é para o mundo corporativo. Então, toda vez que você precisa de auditoria, toda vez que você precisa de compartilhamento de dados com segurança, toda vez que você precisa de integração de processos, sobretudo processos, imagine, eu tenho certeza que vocês vivem isso, integração de sistemas legados, antigos, arcaicos, com novos sistemas, novas páginas, novos portais. Eu tenho certeza que todo mundo tem dificuldade. O blockchain vem para agregar muito nesse aspecto de integração entre os sistemas legados, porque na verdade você não tem que mexer no teu sistema legado e nem no teu sistema novo. Você vai colocar são nós intermediários, uma rede distribuída entre os sistemas e o compartilhamento de informações é via rede. Os sistemas sequer precisam estar online para estarem entre eles para estar se comunicando. Basta que eles estejam online com o nó, um dos nós da rede que está distribuída. E um dos destaques, que é o que eu quero falar um pouco mais para frente, o blockchain está sendo utilizado na proteção de informações digitais, né? Eu tenho exemplos aqui, a gente pode falar no final se der tempo. Eu tenho exemplos de uso de blockchain que, inclusive, a gente já implementou de petróleo e gás, na área de telecomunicações, na área de energia já implementamos, serviços financeiros, então sobra exemplos, né? Na cadeia de suprimentos, nós temos um cliente que é americano, e a cadeia de suprimentos no Brasil está sendo feita em blockchain, saúde, já temos exemplos. Então, mídia, publicidade, ou seja, governo também já implementou. O próprio Serpo já tem soluções de blockchain, o BCPF, por exemplo, é um exemplo de distribuição de informações usando blockchain, né? Então, o foco não é mais criptomoeda. O negócio agora são problemas reais e concretos, problemas corporativos, né? E, sobretudo, do ponto de vista de integração. O blockchain ele vem para juntar o velho e o novo de forma transparente, segura, dando respaldo de que aquela informação foi imutável, e o melhor, você pode dar camadas de acesso, garantindo inclusive privacidade com essas camadas de acesso. As informações estão todas na rede e você faz camadas de acesso. Isso tudo sempre de forma descentralizada, né? Assim, em resumo, pessoal, a implementação de blockchain ele te garante confiança nos dados, transparência nas transações, transparência entre os entes da rede, daquela informação que realmente tem valor, daquela informação que realmente vale, e, sobretudo, segurança. Imaginem vocês, by design, blockchain anti-ransomware. Ransomware é aquele ataque hacker que eles vêm e criptografam seus dados. Para você fazer isso, ó, a base de dados ela tem que ser reescrita. O blockchain não permite reescrita. A partir do momento que você tem a tua base de dados distribuídas em 10, 15, 20, 50 nós, você consegue paralisar alguns nós da sua rede, mas todos simultaneamente, ninguém consegue fazer um ataque hacker para paralisar todos os nós simultaneamente. Quer dizer, é possível? É claro que é possível, não é viável, economicamente não vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar alguma vez da rede blockchain, da rede Bitcoin fora do ar? E ela transaciona 24/7 aí há muitos anos, em quase 200 países, aí 180 países aí que está transacionando e nunca saiu do ar. Então, vocês veem a segurança, a tranquilidade, a alta disponibilidade que blockchain pode trazer, né? Sempre atuando, auditoria, integração e rastreabilidade, né? E aí, beleza, Gustavo, tá, mas lindo, mas eu não consigo ver valor isso para gestão documental, né? Imaginem que, em regra, quando você faz gestão documental, você tem documentos que você precisa, em alguns momentos, ter compartilhamento dessas informações. Quanto maior acesso a determinados documentos, informações, maior você está atendendo o propósito daquele documento, daquela informação. Então, o blockchain é extremamente útil para você trocar informações compartilhadas. E o melhor, essas informações elas vão estar as mesmas em qualquer lugar. Quem nunca se deparou com uma cópia do documento que ela está numa versão num local, e em outro local ela está em outra versão? Quem nunca se deparou com isso? Quem nunca se deparou com uma norma que foi atualizada e por algum motivo ela está atualizada no banco de dados e ela não está atualizada no portal web? Se ninguém nunca se deparou com isso, parabéns, porque é algo relativamente comum. Se você começa a usar a sua fonte de informação, a rede, uma rede criada para isso,
e essa rede ela é descentralizada, você nem se preocupa se a norma, a partir do momento que ela é inserida na rede, ela é automaticamente atualizada em todos os nós. Isso faz com que você tenha, inclusive, um processo unificado de gestão. Você pode, para cada um dos nós, pode fazer a gestão, caso tenha interesse, a gestão daquela informação. Aqueles que têm poderes para tal podem fazer essa gestão e com uma grande vantagem, né? Tudo isso é registrado por transações, onde essas transações entram num consenso de toda a rede, ela registra e você tem a rastreabilidade. O que é rastreabilidade, pessoal? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem sua conta bancária lá, vão e lançam um débito na sua conta de forma equivocada. Tiraram o dinheiro da sua conta de forma equivocada. Durante 3, 4 horas você ficou negativo. Aí você vai lá sacar o dinheiro no banco, você não consegue sacar o dinheiro no banco porque sua conta é negativa. Você verifica com o gerente, ele percebe que é uma informação equivocada e o que ele faz? Ele lança um estorno. Durante aquele período de tempo, a informação ficou equivocada. E é isso que o blockchain propicia. Como ele não permite alteração ou exclusão, as informações que porventura precisam ser atualizadas, elas são atualizadas por transações a posteriori. E durante aquele período você tem toda a rastreabilidade, inclusive, de quem teve acesso àquela informação equivocada. Você pode fazer o controle de acesso à informação e ainda alertar na sua rede quem teve acesso àquela informação equivocada e por que ele teve acesso à informação equivocada e onde que está a atualização. Esse é um conceito de Blockchain Business Network, que é uma rede privada de blockchain, que é o que a gente implementa com frequência, que foge um pouco das redes públicas, Ethereum e Bitcoin. Você pode montar sua rede, as instituições podem montar sua rede, de forma que elas definam as regras de acesso de atualização, né? Isso tudo sempre focando, né? Só quem pode alterar dado. Todo dado alterado, ele é sempre a posteriori. Você tem toda a rastreabilidade, mutabilidade e o histórico de todas as informações. Por ser uma rede privada, você pode dar acesso restrito para alteração, pode dar acesso irrestrito para consulta. Você pode criar as regras que você quiser, essas regras podem ser alteradas a todo momento, porque ela é calcada em contratos inteligentes. Os contratos, eles sobem, isso é uma das grandes vantagens, vai dar um nó na cabeça ali do Paulo Pinto, você sobe regras e baixa regras sem tirar o sistema do ar, sem tirar a rede do ar. Isso é uma grande vantagem. Hoje em dia, em sistemas, quando você tem, tirando algumas implementações muito mais avançadas, em regra você acaba tirando o sistema do ar para fazer determinada atualização. A rede ela permite você subir novas regras por contratos inteligentes sem que você tire a rede do ar. Uma das coisas que a gente brinca e dá um nó na cabeça de muita gente é, se você tem essa informação distribuída em 10, 15, 20, 30, 40 nós, para que fazer backup? A rede é o seu backup. Cada nó é um backup da informação. Você tem ela disponível. Você tem alta disponibilidade. Se você tem 10 nós, caem 9 nós, a rede ainda está no ar. Então, você tem alta disponibilidade, backup automatizado. A gente até brinca que não existe recuperação de desastre em blockchain. Existe recuperação de desastre da infraestrutura para 1, 2 ou 5 dos nós, mas não para a rede toda, porque, em regra, estão em infraestruturas distintas, né? E como eu falei para vocês, tolerância a falhas de rede. Imagina que você tem a nós distribuídos, um na nuvem, um no órgão, outro numa outra empresa. Caiu a nuvem, caiu um órgão. Se a outra empresa estiver no ar, ela estiver conectada à internet, a rede continua no ar, né? E aí, dando exemplos aqui bem focados agora no que a gente está falando, imaginem você guardar o acervo histórico em vez de banco de dados, e esses bancos de dados estarem, às vezes, em data centers precários, às vezes com backup que você não garante que ele foi feito. Imaginem guardar acervo histórico em uma rede blockchain distribuída por vários locais. E esse acervo histórico, seja ele público ou privado, você distribuindo essa informação, registrando numa rede de fácil acesso, caso seja interessante, e ela é distribuída em diversos nós, onde você pode subir e tirar as regras a qualquer momento sem tirar a rede do ar, né? Quando a gente fala de ativos digitais, é toda e qualquer informação, objeto que você consiga digitalizar. Então, você pode ter documentos, fotos, vídeos, gravações, imagens, entrevistas,
qualquer artefato que possa ser digitalizado, você pode armazenar numa rede blockchain privada, ampla ou não, a sua escolha, de forma que você garanta a perpetuidade dessa informação. E com o melhor, se você identificar que aquela informação, aquele documento, ele tem uma falha, uma incorreção, você pode fazer o registro dessa incorreção e ainda guardar o histórico. Até aquele momento da correção, de fato, a informação prestada tinha algum tipo de equívoco, né? E outra vantagem é do ponto de vista de autenticidade e procedência. Toda informação para ser inserida na rede, ela precisa entrar no consenso dos outros nós. Então, ela para ser inserida, o nó que está inserido, ele tem que atender determinados critérios que foram estabelecidos na rede. E toda vez que ela é inserida, o registro e todas as informações de quem está registrando entra em consenso, é convalidado e é registrado na rede. E você pode tokenizar essa informação gerando um QR Code daquele lançamento. Então, toda e qualquer informação, e fica lá de forma imutável. Aí, alguns dizem assim, não, mas o que está na internet fica para sempre. Você mudou o URL da internet, você perdeu a informação. Até você achar, você tem que fazer uma pesquisa. Quem nunca se deparou com um hiperlink, que você clica no hiperlink, e o hiperlink vai para uma página que já foi alterada, foi escolhida, foi desfeita. A partir do momento que você joga isso na rede e ela é imutável, o acesso a ela, as formas de acesso também podem ficar imutáveis, né? Então, por exemplo, volto a dizer, transações e eventos importantes, né? Toda e qualquer informação que você puder jogar para a rede, ele não só, e digitalizado, ele garante a mutabilidade, como ele garante toda a rastreabilidade da inserção. Se você não consegue alterar a data que ele foi inserido, no momento que ele foi inserido, você tem exatamente toda a sequência das informações que estão ali transacionadas. Então, você pode fazer de tudo, tratados, acordos, informações sobre eleições, listas de eventos, uma grande vantagem. Volto a dizer, você pode tokenizar isso, gera um QR Code e você distribui informação por meio de QR Code, de forma que todo mundo tem certeza que aquela informação foi imutável. E nessa transação você ainda pode dar as características de onde veio essa informação, qual é a origem dela. Ela está aqui na rede, mas ela veio oriunda do nó tal, da instituição tal, ou da empresa tal, da corporação tal, lançado por fulano, Beltrano, em tal hora, minuto, segundo, e com toda a origem dessa informação, de forma by design da tecnologia. Estou preocupado com o horário, Inês, vou tentar acelerar um pouquinho, né? Então, por exemplo, fazer cadeias de custódia, não só de documentos, como de provas, de validade. Vários documentos precisam serem versionados de acordo com revisões que são feitas, incluindo, excluindo informações. E nunca ouviu falar de um documento que, quando foi para assinatura, por algum motivo mandaram a versão errada e ficou faltando um parágrafo, ou tinha um determinado texto que estava equivocado e que não foi alterado a consenso, né? A partir do momento que você pode fazer toda essa cadeia de custódia de todas as versões, e isso ajuda significativamente a evitar falsificações. Porque a partir do momento que você insere uma versão equivocada, falsificada lá, você tem todo o histórico de todas as versões, inclusive a versão falsificada, e dali você pode, inclusive, tirar a informação de quem teve acesso àquela informação equivocada, né? Um dos pontos que a gente, por exemplo, estou trabalhando agora num projeto junto com a UFG, na Anatel, que é a ideia de gerar acesso a fontes primárias. Toda informação ter um QR Codezinho validando de onde é a sua fonte, para evitar, sobretudo, fake news ou, pior, distorção da informação. Quem nunca se deparou com um texto, às vezes primoroso, que, ao ser transcrito por uma matéria ou por um resumo, o resumo distorceu levemente o conteúdo daquela informação. E aí, por meio de QR Codes, você pode, essa informação estando na rede blockchain, você pode dar acesso à fonte original daquele documento, né? Prevenção de falsificações, como eu falei para vocês, ele é imutável, o registro é imutável. By design, ele já tem criptografia avançada, né? Ninguém transaciona bilhões de dólares por semana
se não tivesse confiança numa rede Bitcoin, por exemplo, numa rede Ethereum. Então, ele já usa criptografia avançada, os registros são imutáveis, então é muito mais difícil falsificar documentos. Se você falsificar o documento, você tem que falsificar antes de inserir na rede. Depois que você insere na rede, você não consegue mais adulterar. Mas aí você consegue, inclusive, rastrear os efeitos daquela falsificação dali em diante. Isso pode ser de grande valia, né? Um exemplo aqui em homenagem a Neide, fiz questão de colocar em homenagem a Neide. Por exemplo, olha que interessante. Preocupado com essa questão de proteção e gestão documental, o Judiciário criou o MORAC-JUS, né, que é o modelo de requisitos para sistema de informatizados de gestão de processos e documentos. Qual era o objetivo, Neide? Me corrija se estiver enganado. O grande objetivo era garantir que você tivesse uma gestão documental primorosa, que atendesse aos requisitos estabelecidos sobre, ou pelo menos parcialmente estabelecidos pelo EARC. Acho que é isso, né, Neide? E então criou uma série de requisitos que os sistemas deveriam ter. Um mundo de requisitos. Eu me lembro de a gente ter feito auditoria em um deles, e o fato é que a maior parte dos sistemas não atendiam o modelo de requisitos, porque os requisitos eles são extremamente úteis, mas muitas vezes complexos de serem implementados. E aí, olha que interessante, dos requisitos listados no ORAC-JUS, by design, da tecnologia, você já vem com 5 requisitos que já vêm embutidos no blockchain. Ou seja, o seu sistema não precisa se preocupar com esses 5 requisitos, que já são da tecnologia, que é o armazenamento, a questão da impossibilidade de alteração no armazenamento, a questão do backup no armazenamento, a partir do momento que você tem vários nós, você não precisa de backup, a questão da preservação, a imutabilidade, né, do dado e toda a rastreabilidade de informações, a questão de segurança, impossibilidade de você hackear e adulterar informações, e derrubar a rede como um todo. Interoperabilidade, e como vocês viram lá no início, eu falei o tempo todo de integração. O blockchain, ele é da natureza dele, a interoperabilidade, a integração. Uma rede blockchain, ele é talvez um dos viés mais fortes é a integração e interoperabilidade. E disponibilidade, já falei com vocês, se a gente tiver, imagina aí, 10, 15, 20, imagina que tenha 30 nós distribuídos em várias cidades, estados, infraestruturas distintas. Qual é a chance dessa rede sair totalmente do ar? É muito pequena, né? Então, onde pode contribuir? Gente, pessoal, imutabilidade e integridade dos documentos, transparência e rastreabilidade dos documentos, das informações, das transações, dos registros, né? Sobretudo, segurança aprimorada, você garantir que nada vai ser alterado, nada vai ser destruído, adulterado ou perdido, né? E ajuda também na eficiência na redução de custos. Você elimina backup, você ganha em alta disponibilidade, você centraliza as informações, você distribui de forma mais equilibrada, né? E globalização e acessibilidade quando de interesse. Se a rede dos contratos inteligentes forem desenvolvidos desse jeito, você pode dar acesso de consulta ilimitado a qualquer pessoa. Isso distribuído em várias nós, inclusive dá ganho de performance, você baixa muito a latência de acesso. É isso aí, pessoal. Desculpe ter passado o tempo. Obrigado, Sem Inês. Obrigado problemas. a todos. Bom, então eu agradeço ao Gustavo. Deixa eu tirar o mudo do Márcio, que é o nosso próximo palestrante. E ó, eu tenho certeza que a resolução que aprovou as diretrizes para a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, a 37 do CONARP, ela vai precisar ser atualizada à luz do blockchain e das novas tecnologias. Eu ainda acho que a gente vai precisar de repositórios, mas a preservação da cadeia de custódia eu sei que estará garantida. Com a palavra, o Márcio, por favor. Olá, boa noite. Obrigado, Neide, pelo convite. É um prazer falar aqui para vocês, e ainda mais ao lado de pessoas tão notáveis na TI. Vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se já vai dar certo de primeira. Bem, pessoal, eu vou falar, então, um pouco sobre o que é computação em nuvem, como que ela funciona. A gente não vai entrar muito em detalhes profundos, né? Mas para que quem não conhece ou tem curiosidade sobre esse tema, saber um pouco sobre do que se trata.
Eu tenho uma experiência com essa área no universo bancário, né? Já trabalhei para bancos e continuo trabalhando para bancos que querem ir para a nuvem, né? Então, eu ajudo bancos a conseguirem levar suas aplicações para a nuvem e vou compartilhar aqui com vocês um pouco da experiência que eu tenho com essa área. Vamos lá. Sou Márcio, né? E vamos seguir. Bem, para começar, a gente tem esses tipos de nuvem aí, né? Que era uma coisa que, quando eu comecei também a trabalhar nessa área, me tinha muita dúvida sobre o que era essa pública, o que é privada, mas tudo não é público. Como é que funciona isso? Bem, vamos lá. A nuvem pública é aquela nuvem que você tem ela geralmente entregue por algum provedor, como o AWS, né? O Amazon Web Services, esses serviços. Oi? Você tem uma coisa? Tranquilo. Aneide, quando tiver faltando em uns 5 minutos, você me avisa, tá? Se eu precisar acelerar aqui. São 20 minutos, né? Então, a gente tem esse tipo de nuvem. Isso gera um pouco de dúvida. Então, vamos lá. Vamos resolver isso rapidamente. A nuvem pública, então, é quando você geralmente contrata um provedor de nuvem, e esses exemplos são o Google Cloud, o Amazon, etc. Você tem vários provedores de nuvem pública. Aí eu vou falar sobre a privada e vocês vão entender bem a diferença entre um e outro. A privada, como alguns bancos que eu trabalhei usam assim também, eles têm a sua nuvem no seu próprio parque tecnológico. Como que é isso? Vamos supor, o banco A tem lá 2 data centers, um no município A, outro no município B, mas são data centers privados daquele banco. Contudo, ali existe uma nuvem, né? Uma nuvem, a gente fala nuvem privada, quando você quer entender como é que é a nuvem dele. Agora, se ele fala assim, não, minha nuvem é toda Google Cloud Platform, a gente entende como uma nuvem pública, tá? Então, essa é a diferença entre nuvem privada e pública. A privada está dentro da infra, controlada pelaquela instituição, tá? E a nuvem híbrida é a junção desses dois. Por exemplo, eu tenho meus serviços rodando na minha nuvem privada, ou seja, nos meus servidores, eu cuido desses servidores, mas a monitoração, os meus serviços de monitoração fica na AWS, tá? Então, quando você traz algum elemento de fora, você já passa a ter uma nuvem chamada híbrida. Parte dela é privada e parte é pública. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois. E, como vocês estão percebendo, quando a gente fala de nuvem, a gente tem o quê? Um conjunto de servidores ou de máquinas virtuais para atender, rodar determinados serviços que a gente quer que rode. Beleza. Então, assim, o que a gente busca para benefício para fazer uma computação em nuvem, né? Usar os recursos de nuvem. O primeiro, gente, e não está em primeiro por acaso, né? É você ter escalabilidade de serviços. O que é isso? Você é um e-commerce e você tem que atender a Black Friday. Se você não usa um mecanismo de nuvem, você vai ter que ter um monte de servidor disponível. Vamos supor, para Black Friday você precisa de 100 servidores. Estou chutando os números, tá, gente? Você precisa de 100 servidores. Então, mas só que a época que não é Black Friday, você não está usando 100 servidores. Você está usando 10, 20, volta para 10. E aqueles outros 90, 80, eles vão ficar ligados, gastando energia, gastando recurso. E você não pode realocá-los porque eles estão ali dedicados para as suas vendas de Black Friday. Então, o primeiro benefício, e aí isso entra também ali naquele outro item de redução de custo, é você usar com inteligência os seus servidores. Então, quando os seus recursos estão na nuvem, você pode escalar. Você fala assim, olha, agora eu estou na Black Friday, vou precisar de mais recursos. E você usa esses recursos e depois deixa de usá-los. Isso funciona principalmente bem na nuvem pública. Porque quando é nuvem privada, geralmente você tem uma quantidade X de servidores lá no seu parque de infraestrutura. Você tem 20 servidores, então aquele é seu limite. Na nuvem privada é um pouco mais difícil você conseguir aumentar a quantidade de servidores. Não que é impossível, mas isso na nuvem pública é feito de forma automática até, né? Então, escalabilidade, né? Esse é o exemplo da Black Friday. Quando vocês pensarem nisso, pensa na Black Friday ou vendas Dia das Mães, que você tem que aumentar muito a demanda, depois diminui. Então, essa é a escalabilidade. E aí isso entra nessa questão de escalabilidade horizontal. Existem 2 tipos de escalabilidade, tá? Horizontal, quando você aumenta a quantidade de servidores, tá? Então vou aumentando máquinas virtuais, e aí você não tem mais aquela demanda, você destrói essas máquinas e deixa de usar aqueles recursos. A vertical é quando você aumenta, que nem a gente faz na nossa máquina aqui, né? Você põe uma memória RAM a mais, um HD mais potente, isso é uma escalabilidade vertical, né? Então, a diferença entre os dois.
E aí, esse segundo ponto, gente, a elasticidade de recursos, principalmente de infra, né, de infraestrutura, ou seja, máquina, hardware mesmo. Quando você usa uma nuvem, e volta a falar, principalmente a pública, você consegue falar assim, Google, eu preciso de mais 5 servidores. Ele te aloca esses 5 servidores, você não precisa mais, você desliga eles, pronto. E o Google pode pegar esses servidores e usar para outro cliente. Ele vai ficar lá pulando de cliente em cliente, né? Então, essa elasticidade de recursos funciona muito bem numa nuvem pública, AWS e Google, né? E redução de custos. Só que tem que tomar muito cuidado, porque, principalmente quando a gente vai para uma nuvem pública, você passa a pagar por hora ou por quantidade de processamento. Então, se você tem um serviço que não recebe demanda o dia todo, por exemplo, ele só recebe de manhã. Vamos supor que existe um serviço que só recebe demanda de manhã. Então, seria interessante você desligar ele tarde e noite, porque ele vai ficar gerando custo enquanto ele está ligado. E aí você pode ter surpresas, né? Na sua empresa, pode ter surpresas na hora de pagar a conta lá pro Jeff Bezos, né? Ou para a GCP, porque os recursos agora estão lá e você tem que saber qual que é o preço de cada serviço que você está contratando. E são vários, né? Você pode contratar banco de dados, armazenamento, máquinas virtuais, tá? Então, mas usado corretamente, claro, vai trazer redução de custos. Por quê? Além dessa questão de você usar de forma racional os recursos de computador, né, de máquinas virtuais, também você não vai precisar de tantas pessoas para cuidar do seu parque tecnológico. Você não vai precisar contratar X pessoas para cuidar do banco de dados, X pessoas para cuidar da rede, etc. Porque isso a própria nuvem já cuida disso para você e você geralmente gerencia com botõezinhos ali. Ou, para casos mais avançados, você pode trabalhar com um recurso que a gente chama de Terraform, né? Que são esses botãozinhos que geralmente a gente aperta na tela, automatizado para um código, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem levantar ou escrever no chat aí que eu fico aqui, tá? Eu fico olhando aqui e falo. E o último benefício, e esse aqui é incrível, disponibilidade. Quando você tem um recurso na nuvem, e usado corretamente, você vai ter praticamente, nunca é 100%, né, mas você vai chegar num valor próximo de 100% de disponibilidade do seu serviço. Então, o seu serviço tem menos chance de cair, de ficar indisponível. Por quê? Os serviços são altamente gerenciados, muitos deles têm uns processos que a gente chama de autocura, sabe? Quando eles dão problemas. Então, existem vários mecanismos para manter o seu servidor de pé. E outra, vamos supor que você está usando a nuvem da Google e deu algum problema no data center do Google lá na Califórnia. Automaticamente ele vai jogar o seu serviço para outro lugar, para outra cidade, e o seu serviço vai continuar de pé. Né? Então tem um fator de resiliência muito forte aí, né? Quando a gente traz a adoção de uma nuvem pública. E claro, os bancos, obviamente, querem isso, né? Querem o serviço 100% disponível. E aí a gente gerencia, bem que eu estava achando estranho, você gerencia o hardware, etc. Isso é infrastructure as a service, tá? Perdão pelo erro, tá bom? Então, quando você gerencia HD, processador, etc., isso é infraestrutura como código. E, cadê? Agora eu estava no plataforma, isso. E o Platform as a Service são ferramentas que te ajudam eu falei que confunde, né? Eu mesmo confundi. São plataformas que te ajudam a desenvolver. Então, você imagina que você é um desenvolvedor de software e você quer montar uma aplicação. Quando você usa um recurso de plataforma como serviço, ele vai te fornecer um banco de dados ali para você, assim, como se fosse um ajudante, sabe? Você tá lá codificando e fala, Márcio, se você precisa de um banco de dados, usa esse aqui, ó. Você quer criar uma tabela? A gente cria para você. Então, essa é a plataforma como serviço. E aí eu coloquei alguns exemplos aí. Esse que faz esse camaradinha fica do seu lado te ajudando a programar e criando as coisas para você. Um exemplo legal dele é esse Google App Engine. Então ele vai criando os componentes que você quer. Aí ele fala: você quer que eu aumente a escalabilidade? Você quer que eu crie mais cópias do meu serviço? Ele vai criar para você, tá? Ele vai criando. E para mim o principal de todos esses é o que eu coloquei primeiro aí, é o Kubernetes, né? Que é uma plataforma criada pelo Google que permite que você escale seus serviços. Assim, vamos supor, vamos falar do DaySpace, que é o software que eu trabalho. Você quer escalar o DaySpace, você quer que o seu DaySpace tenha 5 cópias. Uma plataforma que vai te ajudar a fazer isso é o Kubernetes. Né?
E agora eu volto para o primeiro, cadê? Eu falei do IaaS, do PaaS e do SaaS. O SaaS é o Software as a Service, ou seja, já está pronto, usa. É como a gente fala, se você entra no Netflix, é um SaaS. Se algum provedor, como a Inova vai fazer, te entrega um DaySpace já rodando na nuvem, isso é um SaaS, ou seja, você não precisou se preocupar com nada, você chegou lá e já está usando o seu sistema. Tá? Diferente do Infrastructure as a Code, que você escolhe o seu servidor, etc. Diferente do Platform as a Service, que você usa ali aqueles recursos, mas você continua com a mão na massa, ele é um ajudante que você tem, e finalmente é o Software as a Service. Uma coisa relevante nesse universo aí de computação em nuvem, uma coisa que pode aparecer muito para vocês aí, são esses dois conceitos de sistemas monolitos e de microserviços, né? O monolito, ele é uma forma que a gente hoje chama de uma forma tradicional de fazer aplicações, ou seja, aquela aplicação grandona, sabe? Que tem todas as funcionalidades dentro dele lá. Então, é um sistema gigante, e isso tem alguns benefícios, é claro, e malefícios, né? A gente costuma falar que na TI não tem a bala de prata para tudo, né? Então, mas o que é o monolito? É um sistema grande, vamos supor, um sistema de gestão de hospitais. Então, lá dentro você vai ter a área financeira desse mesmo executável. Pode falar do EXE. Você tem a área financeira, você tem o cadastro de clientes, você tem o controle de estoque, de remédios, etc. Tudo no mesmo lugar. Então, esse é o monolito. É um carinha só que tem isso tudo. Quando você joga para microserviços, você quebra essas áreas desse hospital em outros executáveis. Então, você tem um executável para cuidar dos clientes, do cadastro de clientes, você tem um executável para cuidar da área operatória, etc. E aí, existem técnicas para você olhar para o monolito, que é o sistema grandão, né? Essa pedra gigante assim, e aplicar técnicas para quebrar ela, né? Uma das coisas que ajuda muito nesse processo é uma técnica chamada Domain Driven Design, que foi projetado lá atrás e hoje o pessoal vê que é uma boa estratégia para você identificar os contextos de negócio. Esse aqui é o de cliente, então vamos fazer o cliente. Esse aqui é a área cirúrgica, vamos separar ela. E aí você vai criando os microserviços. E qual a vantagem dos microserviços? Eles são pequenininhos, então se um caiu, você consegue levantar rápido. Se é o sistema da Black Friday, que faz o débito no cartão de crédito, por exemplo, e está tendo muita demanda, rapidamente você consegue sair de uma cópia do seu serviço, ou de duas, ou de três, uma é nunca recomendável, mas de duas ou de três, e escalar para 10 rapidamente, porque ele é pequeno, ele sobe rápido, tá? E aí, ambos podem rodar em nuvem, tá, gente? Esse aqui é só um exemplo, mas o microserviço, ele é um serviço pronto para a nuvem, ele nasce rápido, ele roda rápido, você precisa destruir ele, jogar para outro lugar, ele vai ser criado rapidamente, tá? Desafios. Então, a gente tem aqui, já para finalizar, tá? Segurança. Principalmente quando você está numa nuvem privada, você tem que tomar vários cuidados com segurança, porque você pode ter, vamos voltar no exemplo lá do banco, que tem 2 data centers, um em cada cidade, você pode ter que fazer um serviço que está no data center A se comunicar com o data center B, e você tem que usar a internet para que esses dois se comuniquem. Então, você tem que pensar em meios de segurança, meios criptografados, com TSL, etc., para você fazer essa comunicação. Não é só falar assim, eu estou em nuvem, estou seguro. Não. Quando você vai para a nuvem pública, geralmente esses provedores de nuvem pública já te oferecem as opções de segurança e fica mais fácil. Mas quando você está na nuvem privada, tem que ter mais atenção. Não que na nuvem pública você não tem também que relaxar totalmente, né? Regulamentações. A gente tem uma série de requisitos, principalmente para o governo federal, né? Então, tem que ver se o servidor pode rodar realmente nos Estados Unidos ou em outros países, na Europa. Por quê? Serviços na nuvem pública, eles vão pulando, né? Às vezes de um país para o outro, né? Então, tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento ao controle de custos, que é o que eu falei antes, né? Que esse controle de custos puxa essa disciplina nova que surgiu aí, que chama FinOps, que é você entender quanto que custa o seu serviço, quanto que você vai pagar para... eu quero um armazenamento de dados. Quanto que você vai pagar por giga, se você vai pagar por giga, se você vai pagar por tempo, fazer uma estimativa disso. Existem várias calculadoras, existem até sistemas apartados que te ajudam a calcular quanto que você vai gastar para rodar determinado serviço na nuvem. Então, é interessante vocês quem tiver interesse em entrar para a nuvem, dá uma olhada nessa disciplina de FinOps, que pode ajudar também a não ter surpresa na hora de pagar a fatura lá da sua nuvem pública, tá?
Bem, gente, é isso. Neide, se a gente tiver no tempo, alguém quiser fazer perguntas, beleza, senão a gente já passa aqui o bastão. Depois, depois da fala do Paulo, a gente vai ter um pequeno tempo para perguntas. Dia 7 agora, ocorreu uma live do Ministério da Gestão sobre consulta pública, porque o serviço público está contratando serviço de computação em nuvem. A computação em nuvem, ela é uma tendência, né? E nós precisamos conhecer e estar preparados para isso. E eu aproveito para fazer um merchandise. O Márcio, ele é responsável pela nuvem da Inova Gestão no Google. Nós oferecemos serviços de repositório digital na nuvem, e todas essas explicações podem ser úteis para as pessoas que pensam em fazer alguma migração ou alguma implementação na nuvem. Eu agora agradeço ao Márcio pela apresentação e vou passar a palavra para o Paulo Pinto. Boa tarde, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter me convidado para o evento. É sempre um prazer estar junto contigo. Vou falar um pouco, então, na sequência aqui sobre inteligência artificial, tá? E na classificação dos documentos, esse é o título da palestra. A primeira coisa para a gente falar nessa tela inicial aqui é uma definiçãozinha, né? Falar sobre o que é inteligência artificial. É uma área da ciência da computação e é interessante porque muitas pessoas às vezes pensam que inteligência artificial é um capítulo à parte, uma ciência à parte, mas ela é um dos componentes da ciência da computação, né? E o que ela tenta fazer é fazer processamento, dar resultados similares a um ser humano. Então, simular a capacidade humana de aprender e raciocinar. Tá? Então, isso seria a inteligência artificial. Então, começa com essa relação. Então, a definição de inteligência artificial é um campo da ciência da computação que desenvolve programas e sistemas capazes de aprender e executar tarefas como um ser humano. Não é bem assim, né? A gente sabe que, na verdade, a inteligência artificial ela tenta simular, em alguns casos ela consegue chegar perto, ela consegue ter resultados fantásticos, né? Em alguns outros casos ainda, por exemplo, em termos de jogos, né? Por exemplo, no xadrez ou Go, né? No chinês, ela consegue, inclusive, resultados melhores que os seres humanos, né? E dentro da inteligência artificial, a gente tem algumas técnicas, né? Essas técnicas que a gente usa, né? Tinha o que se chamava antigamente de GoFi, né? Que é a sigla inglesa, né? Para velha e boa inteligência artificial, que usava muita programação, né? Hoje em dia é um pouco diferente, os algoritmos de machine learning com aprendizado de máquina, eles inverteram, eles mudaram um pouco essa lógica, né? A gente tem hoje deep learning também, que na verdade parece que, né, como uma simulação, né, dos neurônios, né, do cérebro de uma pessoa. Então são modelos matemáticos que se assemelham, né? E linguagem natural também. Linguagem natural é exatamente como hoje em dia se tem o ChatGPT e esses LMs, esses modelos de linguagem, né, que eles fazem com que a gente consiga se comunicar, né, na nossa língua natural com a máquina, e não é mais através de programas de computador, né, como se fazia antes, né, com linha de código, esse tipo de coisa assim. Algumas aplicações que a gente tem em termos de inteligência artificial, a gente pode ver, por exemplo, lá na medicina, né? Na medicina se usa para análise de imagens, né? Então se consegue ver um tumor de pulmão e uma precisão fantástica, né? De uma forma de auxiliar os médicos, né? Diagnóstico de doenças, desenvolvimento de medicamentos. A gente pode falar mais aqui também sobre cirurgias, né, robótica, né, com inteligência artificial, que cada vez mais é usado, que faz com que tenha uma cirurgia cada vez mais precisas, né? Transporte também, carros autônomos, né, muito mais semi-autônomos ainda hoje em dia, né? Rastreamento da cadeia de logística, né, que se pode usar. A gente tem também casos de caminhões hoje em dia que não utilizam mais motoristas, eles têm caminhos pré-traçados, né, com uma série de sensores. Né, metrô, a gente pode ver metrôs hoje em dia que não tem mais
uma pessoa conduzindo, não existe mais o condutor, né? Existem várias linhas já onde isso acontece. O atendimento ao cliente também, a gente tem a inteligência artificial nos chats, né? E às vezes, inclusive, incomoda bastante a gente falar com o computador, mas a tendência é que isso fique cada vez melhor e cada vez mais indistinguível, né, das pessoas. Na classificação de documentos, né, a inteligência artificial ela pode auxiliar, né, e isso já é verdade, já vem acontecendo numa série de atividades. Uma delas é na automatização, né? Então, a gente consegue fazer hoje em dia de que se possa classificar os documentos, né, e aqui não vamos entrar dentro das questões todas da classificação, dentro da arquivística, né, mas se consegue fazer com que, utilizando, né, através de um profissional, do arquivo e profissionais das áreas fins, a gente consiga fazer com que essa classificação dos documentos ela consiga ser automatizada, né? Para isso, se usa técnicas de aprendizado de máquina, né, para identificar, classificar documentos com base em exemplos prévios, e também se consegue redução de custos, né? Então, se consegue fazer com que os custos todos dessas transações sejam bem menores, né? Até porque consegue automatizar uma série de tarefas que eram feitas por humanos, né? Com isso, o que a gente tem em benefícios? Na eficiência, a classificação automática de documentos reduz o tempo necessário, então se consegue fazer esse processo todo de uma forma muito mais ágil, né? Também se consegue fazer uma organização dos documentos, se consegue automatizar, se consegue qualificar esse processo, e também minimiza erros, aqueles erros com entrada de dados, né, feito pela digitação de humanos, né? A gente consegue fazer com que eles sejam melhorados, sejam otimizados, né? Nos desafios, eu não sei se esse slide se consegue ver, porque ele já está um pouco menor, né? Eu Mas nos consigo. desafios, consegue? Então, maravilha. Nesses, nesse slide, tá, com desafios que a gente tem em relação à uso da inteligência artificial, tem a preparação dos dados, né? Então, olha, é necessário um conjunto relevante de dados de treinamento, então a inteligência artificial ela tem que ser treinada, ou seja, ela não é mágica, ela não é um processo em que faz as coisas por si só, né? Em relação a isso, inclusive, dentro dos modelos que a gente tem, né, e os tipos de inteligência artificial, se usa bastante, o que ainda se usa é o modelo de aprendizado supervisionado, onde precisa de um tutor, precisa de uma pessoa que vai treinar aquela inteligência artificial, inclusive isso dentro do próprio chat GPT, né? Então as pessoas, olha, faz maravilhas, mas existem pessoas que ficam o tempo todo na frente de um computador, tá? E dizendo se aquela inteligência artificial acertou ou errou, né? Ao definir aquele, né, ao dar significado a alguma coisa, ao olhar se aquela imagem é realmente o rótulo daquela imagem conduz aquela imagem, ou seja, um gato é realmente um gato, um cachorro é um cachorro, consegue distinguir. A gente também tem que ter um monitoramento e fazer, através disso, o aperfeiçoamento, né, contínuo. A IA precisa ser monitorada e ajustada continuamente para garantir a eficácia e a precisão ao longo do tempo. Ou seja, não é um processo que ele funcione por si só. Claro que cada vez é mais perfeito, claro que cada vez tem mais avanços, mas ele não prescinde da interferência humana. E privacidade e segurança. Privacidade e segurança, né? A segurança dos documentos, a questão toda de se atentar, né, às regulações todas, por exemplo, de proteção de dados, né, de acesso a informações. Essa apresentação aqui, eu já passo aqui para a parte da conclusão e principais pontos, né? Então, a IA, ela transforma a gestão dos documentos, ela automatiza e impulsiona a produtividade, né? A gente tem que ver que a inteligência artificial ela é uma ferramenta de auxílio ao ser humano, ela é uma ferramenta de auxílio aos nossos processos, aos nossos procedimentos. Trago aqui como exemplo, uma vez que eu venho do judiciário, a Neide também, o Gustavo também, né, que falou, então, alguns exemplos dentro do judiciário e um pouquinho de uma linha do tempo
sobre como que foi o uso e onde é que entra a inteligência artificial. Primeiramente, os processos eram físicos, a leitura, né, para os dados cadastrais, para a gente conseguir pegar os metadados que tínhamos dentro dos documentos, né, dentro da petição inicial, dentro das provas, né, das questões que tinham, era feito através da leitura de um ser humano, e isso era passado para fichinhas, né, onde tinha o número do processo, o nome do advogado, o AB, e o nome das partes, né, e o ramo do direito, o assunto. Depois, a gente passou para os sistemas informatizados, e dentro desses sistemas informatizados, tá, os processos que continuavam físicos, né, a gente passou a ter a entrada de dados por servidores públicos que pegavam aquele processo, aquele documento que os advogados, que as partes entregavam ao judiciário como ingresso da ação, e eles faziam a entrada de dados nos sistemas. Posteriormente, né, os processos viraram digitais, os sistemas, que aí são o EPROC, né, que é o EPROC, que é o PJE, né, esse tipo de sistema, os processos passaram a estar disponíveis na web, na internet, né, com interfaces web, interfaces amigáveis, gráficas. A entrada de documento passou a ser pelas partes, ou seja, o advogado que cadastra algum processo que não precisa de advogado, é a própria parte autora que tá fazendo, que faz a entrada né, no sistema, né, e a tramitação passou a ser virtual. Com a inteligência artificial, a gente pode mudar um pouco isso. E um dos exemplos disso foi o projeto Victor, lá do Supremo, alguns anos atrás, né, cuja ideia era ler, né, fazer com que a leitura daqueles dados ele já fosse completamente automatizada. Ou seja, se por acaso fosse um PDF que estava ali na frente, se ele fosse um PDF imagem, se passava um OCR para transformar aquilo em texto, e o próprio sistema, ele mesmo que vai fazer a leitura e que vai fazer, né, o verificar aqueles metadados, né, aquelas informações que estão lá, e vai colocar dentro do sistema. Né? Ou seja, a gente passa a que esse processo seja todo automatizado, né? Sem intervenção humana, e se consegue fazer, e se pode conseguir fazer, isso é um processo em andamento, que a parte autora ela apenas envia ao judiciário os documentos, né, a sua documentação, né, onde vai ter a petição inicial, onde vai ter lá a procuração, onde vai ter lá as questões todas lá, onde vai estar escrito qual é a lei, qual é o ramo do direito, quais são os assuntos. Ela vai conseguir pesquisar isso internamente, vai conseguir fazer essa distribuição e passa diretamente ao tal gabinete do juiz. A gente não entra aqui na questão do gabinete do juiz, tá? Mas, ou seja, se consegue fazer com que esse processo seja muito mais rápido, né? Então, indo mais amplo, né, se consegue fazer a automação da análise inicial dos documentos, né, dos processos, identificação de informações relevantes e de forma ágil e precisa, melhor gerenciamento dos casos, como um todo, redução do tempo, né? Então, hoje, um dos grandes problemas, e durante todo o tempo, hoje eu sou aposentado do judiciário, mas durante todo o tempo em que eu estive dentro do judiciário como servidor, né, sempre o grande problema foi o excesso do número de processos, né? Então, sempre a informática, eu sou um profissional da informática, sou da área específica, era da área específica de informática do judiciário, e sempre o que se perseguiu foi utilizar, no caso em questão, a informática para reduzir esses prazos todos e fazer com que aquele drama humano, fazer com que aquele litígio, ele fosse resolvido no menor tempo possível. E também, né, a inteligência artificial ela pode trabalhar no auxílio, né, de padrões, né, de tendências, né, e apoiando a tomada de decisões mais embasadas. Essa era a minha apresentação, uma parte da apresentação. Tá? A lei. Eu queria falar aqui de uma lei, e aí eu vou depois tentar fazer essa conexão. Teve uma lei aqui em Porto Alegre, eu estou aqui na cidade de Porto Alegre, eu moro aqui, em que um vereador precisava fazer uma lei sobre os hidrômetros, sobre os medidores de água na cidade que fossem furtados, e fazer com que a companhia, que o departamento municipal, né, de águas, ele não cobrasse,
das pessoas que tivessem o equipamento dele furtado. Tá? Então, ele não poderia cobrar, né, por essa troca, porque a pessoa foi furtada. Então, ele fez uma lei municipal para isso, fez uma proposta, só que em vez dele fazer essa proposta pelo normal, ele entrou dentro do chat GPT e pediu que essa ferramenta elaborasse a lei para ele, fizesse uma minuta de lei. Tá? Feita essa minuta, ele enviou essa minuta para a Câmara de Vereadores aqui da cidade, foi para as comissões, Comissão de Cidadania, Justiça, foi para, né, das comissões no que deveria passar. Ela depois foi a plenário, ela foi aprovada de forma unânime, né, foi para sanção do prefeito, né, o prefeito sancionou esse projeto de lei, e após isso aí, ele explicou, após isso que ele divulgou, que na verdade não tinha sido ele que tinha feito a lei, e que a lei tinha sido feita por uma ferramenta de inteligência artificial. E ele transacionou, ele comandou, né, ele pediu essa minuta, essa formulação da lei em linguagem natural. Ele diz, eu quero que se faça uma lei assim, assim, assim. O interessante são duas coisas, então, né, que tem essa primeira parte que ele só falou depois, né, essa lei não é minha, essa lei foi feita por inteligência artificial. E um outro ponto foi que, como essa inteligência artificial ela varre uma base de dados gigantesca, né, ela ainda propôs um artigo que ele não havia especificado, ele não havia pedido, né, que era fazer com que não fosse feita a cobrança, né, das taxas mensais de água durante o período em que não houvesse aquela substituição. Então, o tempo esse que demorasse para a companhia colocar um novo medidor, ele não poderia ser cobrado. É claro que a inteligência artificial não tirou isso da cartola, ela foi e olhou outras leis em vários outros lugares, e ela viu que, né, esse artigo era recorrente, esse artigo era interessante, e ele ofereceu isso para esse vereador e foi aprovado assim. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque essa apresentação que eu acabei de fazer é uma apresentação que eu fiz via inteligência artificial. Eu entrei dentro de um software que está ali no cantinho, escrito Made with Gamma, né, que é o Gamma App, e pedi para que ele fizesse, eu dei o título da apresentação e eu pedi que ele fizesse essa apresentação para mim. A minha opção foi que, em vez de eu fazer tecnicamente, eu acho que os dois palestrantes que me antecederam, né, é interessante, né, o que o Gustavo falou sobre blockchain, mas blockchain ela não está no dia a dia. A blockchain precisa ser explicado e comunicado porque ainda é desconhecido, apesar da necessidade da tecnologia fantástica. A nuvem também, computação em nuvem ele também, apesar da gente usar isso extensivamente, ainda tem processos todos que a gente não sabe ainda direito como contrata, não confia, né? Existe um processo ainda de mostrar para as pessoas de quão interessante e necessário é para que o cidadão comum possa fazer. A inteligência artificial não, a inteligência artificial a gente vê ela já no dia a dia, ela está em todo momento, basta a gente ligar a TV, basta a gente abrir qualquer rede social, a gente entrar em qualquer site, a gente ouve falar de inteligência artificial. Tá? E aí eu entro aqui, o que são e nós, né? Então, ou seja, a inteligência artificial, ela promete, muita gente tem medo do que vai acontecer com a inteligência artificial. Ela vai tomar nossos postos, ela vai tomar nossos postos de trabalho, ela vai tomar nossa vida, ela vai deixar a gente de lado. Claro que muita coisa vai acontecer, né? Mas quando a gente for olhar essa apresentação que foi feita, ela é uma apresentação, e eu deixei ela de propósito assim, ela tem uma série de falhas. Ela é superficial, ela faz uma conceituação pobre, né? E é necessário que a gente faça uma intervenção que trabalhe, que saiba fazer perguntas para esses chats hoje em dia, para essas inteligências artificiais, onde a gente conversa com elas, para que a gente possa tirar mais informação. Mas tudo que, né, e melhorar, né, o que ela está trazendo para a gente. Mas a gente tem que entender isso, que o processo é sempre com o ser humano. Né? E o que a gente sempre tem que perceber é que os profissionais da área, que entra, por exemplo, o que vai ser do arquivista, o que vai ser do bibliotecário, os profissionais continuam sendo necessários para especificar
e para treinar e para mostrar para essa inteligência artificial o que ela pode fazer e que, no fundo, é tecnologia para o ser humano. Então, seja, os profissionais de TI, profissionais da área de ciência da informação, os arquivistas, né, os profissionais das áreas, então, como meus exemplos ali foram em relação ao judiciário, quer dizer, o bacharel, o cara que trabalha lá com o processo, ele não vai deixar de ser necessário. Agora, tem uma série de funções, né, de pessoas que ficam digitando, que são coisas que já estão resolvidas. A gente tinha que dar um caminho para isso, né? Eu queria só acabar falando sobre uma música bastante interessante, que é de uma conterrânea minha, né, Elis Regina. Ela nasceu no mesmo hospital que eu nasci, era mais velha, na mesma cidade. Nós dois éramos, né, gremistas, né? E ela bastante gremista, ela tinha até cadeira no estádio do Grêmio. E ela cantava uma música do Belchior e magistralmente cantava essa música dizendo que o novo sempre vem. Tá? O novo sempre vem. A gente tem que estar preparado para ele e a gente não tem que ter medo do futuro, a gente tem que trabalhar com ele. Muito obrigado. Eu encerro aqui, escrevo ali nova gestão ali no cantinho superior esquerdo, porque a empresa Nova Gestão da Neide, que eu conheço, ela tem soluções para todas essas coisas com que a gente está trabalhando aqui. Muito obrigado, tchau. Estou aberto para a discussão depois no espaço ali. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço a você e eu quero só falar o seguinte: no judiciário, as tabelas processuais unificadas que estabelecem a temporalidade, ela já tem sido utilizada para classificar documentos. Todos os processos foram classificados com os assuntos da Agenda 2030 no Supremo e no Judiciário como um todo, mapeados pelo CNJ. As estatísticas são apresentadas a partir das classes e assuntos das tabelas. Então, para incluir a temporalidade e poder ajudar os profissionais dos arquivos na elaboração dos seus processos de classificação de documentos, é um pequeno passo que eu espero que venha a ser dado em breve. E nós já temos temos visto por aí algumas experiências de uso de inteligência artificial nos arquivos. O NARA, eu até postei, acho que foi no LinkedIn, o NARA inventariou os projetos de inteligência artificial que ele está usando, como, por exemplo, identificar pessoas em arquivos fotográficos sem metadados, procurando pessoas, pega uma foto, esse aqui é John Kennedy. Esse é um dos exemplos. Então, você tem razão, nós temos que estar preparados para o novo, porque é inevitável a mudança. Eu vou tirar o muto das pessoas, de todas, e quem fizer a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é a hora, tá? Eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta para o Gustavo Sanches, tá? Sobre blockchain, e aí, grande Gustavo, sobre blockchain e a ICP Brasil, tá? E a infraestrutura de chaves públicas, qual é a interação, como que é a relação entre os dois. E para o Márcio, né? O Márcio que fez a de cloud, de nuvem, sobre o que ele pode falar sobre se ele conhece isso, pelo menos, né, em relação à legislação, de como que se pode fazer uma nuvem pública do governo e que se consiga fazer a tarifação tanto de órgãos federais como órgãos estaduais no mesmo contrato. Paulo, sabe que lá de trás, né, aprendi a admirar e defender CP Brasil com você, né? Ainda no ano 2000, quando foi lançado, na medida provisória 2200. Mas o fato é que para blockchain, essa infraestrutura ela não é o mais adequado, né? Ele tem um modelo de assinatura próprio, reconhecido mundialmente, e que dá uma garantia de segurança que a ICP veio para dar naquela época. Eu acho que foi a melhor solução que foi dada naquela época para garantir a autenticidade, né, de documentos,
Mas o fato é que o modelo no blockchain é um modelo um pouco mais simplificado e dá as mesmas garantias ou até mais do que proposto pelo ICP. Ele não fica de fora da lei, porque se você se lembrar tem uma lei mais recente agora, que foi aprovada, ela permite assinaturas digitais sem ser da ICP, né? Então, Uhum. assim, não sei se eu fui claro, mas o modelo da ICP não é o adequado para o blockchain. Tem um modelo mais simplificado, e tão bom quanto, tão efetivo quanto, na minha opinião, que é o da ICP. Só que Perfeito. simplifica muito. A E implementação é o muito mais blockchain simples. não vence, o CP vence. Pois é. Isso também. Isso mesmo. Ô, Vinícius, com relação à minha resposta, eu vou ficar te devendo, viu? Porque eu só tive experiência com nuvens públicas no setor privado. E no setor público, não sei bem como funciona, eu sei que existe a Neide sabe até mais do que eu sobre isso, sobre o uso de servidores e alocação desses servidores, onde que eles podem estar ou não. Mas eu vou ficar te devendo. Se tiver alguém aqui no grupo que já teve experiência em contratar algum serviço de nuvem estrangeiro e quiser compartilhar, tiver algum conhecimento, eu abro aí para quem quiser falar. Ó, eu Aí será só um sei o isso que será um está na gargalo. legislação, que a nuvem no Brasil para órgão público tem que ser nacional. E tanto é que esses grandes players, eles criaram seus data centers no Brasil para atender essa legislação. Tem uma pergunta do Pedro aqui. Sobre essa, queria que você opinasse, se eu puder, falasse sobre essa, não sei se você também conhece, deve conhecer, a Rede Brasil Blockchain, que foi criada pelo TCU, né? Uhum. Eu fui fazer a leitura da rede e achei um tanto quanto imperativa, porque eles têm o poder de definir tudo, de vetar. Digamos que fosse uma empresa, eles detinham 51%, e aí os demais, não, mesmo que tivesse 49%, não iam poder opinar ou não poder modificar qualquer coisa. Eu achei ela um tanto quanto imperativa. E a segunda, se seria. Porque a gente visualizou que muito eles estavam oferecendo a Rede Brasil Blockchain e as instituições iam aderindo, né? E neste caso da questão da imperatividade, se o Poder Judiciário precisaria criar sua própria rede ou se seria um trabalho à toa. Quer trabalhar à toa? É, Fazer trabalho à toa, pe- perda de energia, Neide, com tantos problemas que o é. judiciário tem. Eu adorei as perguntas, não são perguntas triviais, viu, Pedro? Obrigado pela pergunta. Eu ainda estou para ver assim a rede RBB implementada. É do modelo de redes privadas que você tenha o domínio de implementação e de algumas regras por uma, duas ou três instituições. Isso é comum, tá? É comum. Até para se estabelecer a rede, se estabilizar a rede, e a partir daí você pode ampliar o domínio de consenso. Então é normal, eu não vi. Eu sei que é imperativo, parece imperativo realmente, meio chocante, mas eu acho que para implementação, acho que é acertado. Talvez a meio termo e a um pouco tempo depois, isso precise ser revisto, sem dúvida. Mas para início, é importante que você tenha uma coordenação para fazer uma implementação. Eu, cara, torço todos os dias para a implementação dessa rede. Ela tem tudo para arrebentar, tem tudo para ser um baita de um exemplo para o país, mas eu não vi implementada ainda, tá? Eu acho que ela tem vias eu acho que em breve a gente vai ver alguns produtos bem interessantes da RBB. Sobre a segunda pergunta, e adorei essa segunda pergunta, uma das melhores propriedades de redes privadas blockchain é a intercomunicação entre redes. Então, quando você me pergunta assim, será que o judiciário vai ter que fazer uma rede? Eu, se tivesse poder decidir, já teria uma rede do judiciário, porque as redes são interoperáveis. Você pode Uhum. interoperar uma rede privada, inclusive uma rede pública, né? Você pode fazer isso. Então, te dá uma flexibilidade e uma velocidade de implementação ímpar. Se o judiciário já tivesse implementado, tinha uma série de informações que já poderiam estar sendo compartilhadas no judiciário. O judiciário no país ele é muito
colaborativo, né? É um poder extremamente colaborativo. Os tribunais colaboram muito entre eles. Imagina uma rede onde você pudesse compartilhar todas aquelas informações que são de relevância e utilidade para todos. A quantidade de trabalho redundante que você poderia eliminar, a quantidade de versões e documentos equivocados que você evitaria de estar distribuindo, né? O processo, e me corrija aí, Paulo, se eu estiver enganado, mas aquele mundo de documentos que são gerados no primeiro grau são copiados para o segundo grau, depois são copiados para uma turma recursal, para alguma coisa, e dali são copiados para o STJ, copiados para o STF, e quem garante que um documento corrigido lá no primeiro ou no segundo grau, ele chegue corrigido, que ele se estenda para uma corte superior, né? Você tem do mesmo documento, você tem 5 versões. E aí eu não estou chutando não, tá? O mesmo documento chega a ter 5 versões diferentes em bancos de dados distintos. Olha que loucura. Então, respondendo a segunda pergunta, eu acho que o judiciário já deveria ter uma rede própria. E não precisa ser só uma, pode até ser mais de uma, inclusive. Mas uma só facilita, né? E ela pode se interoperabilizar com a RBB depois. Fantástico. Bom, eu falei uma coisa errada no começo. Eu disse que a RNP e o IBIC tinham criado uma rede. Não, eles aderiram à RBB do TCU e BNDES. Eles criaram um Observatório Nacional de Blockchain, tá? Só corrigindo a minha informação. Bom, gente, eu agradeço a vocês pelas palestras muito boas, sementinhas que nós vamos ouvir mais no futuro e ampliar os nossos conhecimentos, né? E aproveito para falar que a nuvem da Inova Gestão já funciona, né, Márcio?